Nós vamos meditar nessa noite no texto que está no livro de Gênesis, capítulo 13, do versículo de número 1 até o de número 13. Então, Gênesis 13, do versículo 1 até o de número 13. Amém? Eu vou fazer a leitura. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. E Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanho, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, nós te damos graças por cada momento que aconteceu nesse culto. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra, através do Teu Santo Espírito, ó Pai. Nosso desejo é que as nossas mentes e o nosso coração sejam modificados pela ação do Senhor em nós. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Eu não assisti, não vi mais, mas tinha um programa na TV chamado Esquadrão da Moda. E eles tinham por objetivo ajudar aos participantes a aprender o que era melhor, mostrando, logicamente, o que tinha de errado em suas vidas, na sua prática, com duras críticas. Mas o objetivo deles era, de uma forma, pontuando o negativo, mas encontrando o positivo. Nós vamos olhar para esse texto com esse olhar. Tem alguns acontecimentos negativos aqui, mas o meu desejo é convidar todos nós a tirarmos ensinamentos para a gente não cometer os mesmos erros. Quando olhamos para a Bíblia lembra de Abrão, ou Abraão depois, como um homem de fé. E Ló é reconhecido como um homem justo. Isso está escrito em 2 Pedro 2,7. Estes conceitos derivam corretamente da descrição feita. Esses dois homens estão na história do Gênesis com o objetivo de nos ensinar alguma coisa. Abraão está sempre pronto para servir o Senhor, ou melhor, ele é pronto para atender um chamado. Deus fala com ele uma vez e ele atende a esse chamado, enquanto Ló fazia o que ele achava correto. Quando eles começaram a sua viagem,
nós não conseguimos perceber muito bem a diferença entre um e outro, porque quem estava à frente daquele grupo era Abrão. Mas, a partir do momento que eles se separam, as diferenças ficam bem marcantes. Tanto um quanto o outro, eles escolheram obedecer ao Senhor. Eles ouviram a palavra de Deus e saíram da sua terra. Não tinha como permanecer no mesmo local, porque naquele local adoravam outros deuses. Então era necessário se movimentar. Mas eles, principalmente Ló, ele vai se envolver com dois tipos de pessoa. E uma grande filósofa, uma grande sábia, me disse o seguinte: me diga com quem andas, eu te direi quem és. A minha mãe sempre dizia isso para mim. Então Ló, ele primeiramente anda com Abrão e Sara e aprende alguma coisa com eles, a gente vai ver isso. Mas depois ele decide viver em Sodoma. E ele vai ter contato com homens maus, grandes pecadores contra o Senhor, como está na Bíblia. Eu queria meditar um pouquinho com a igreja sobre a sabedoria em meio às escolhas. E essa sabedoria, ela tem que nascer em aprender com os erros dos outros. Abrão tinha obedecido a promessa. Demonstra isso na sua atitude. Ele sai da parentela. Só que Deus promete que, através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas há um momento de fome, talvez uma seca, no local onde ele estava, e a primeira coisa que ele faz, ele vai para o Egito. Nesse texto que a gente acabou de ler, novamente a terra parece que prova Abrão e mostra que ela não pode sustentar aqueles dois homens. Um estudioso chamado Derek Kinder, ele vai dizer o seguinte: com a terra prometida falhando-lhe novamente, desta vez com aquilo que deve ter parecido uma insuficiência permanente, a orientação do senso comum era a de abandoná-la por algo mais produtivo. Então, isso é uma ação quase que em todos nós. Quando nós atendemos um chamado de Deus, mas surge alguma dificuldade, a gente quer contornar. A primeira vez, Abrão vai para o Egito e ele vai fugir, mas isso vai servir de grande ensinamento para Abrão, porque ele vai aprender com os prejuízos. Quando ele vai entrando no Egito, ele pega e pede para Sara dizer uma meia-verdade, que eu não sei o que é uma meia-verdade, ou é verdade ou é mentira, mas pede para que dissesse que ela era sua irmã. Se você olhar no texto bíblico em Gênesis 12, 15, vai falar que os homens, os príncipes de Faraó, pegam e levam Sara para a casa de Faraó. Esse verbo levar aí, que é levada, ele pode ser traduzido como casar e tomar como esposa. Ló estava junto com Abrão. Ló viu quando o faraó começou a dar presentes para Abrão por causa de Sara. Ló vê o que Deus faz contra a casa de Faraó, como é que Deus amaldiçoa. Ló presencia quando o faraó vem e fala contra Abraão, ele presencia quando ele vai junto, sai do Egito, porque Faraó expulsa, eles saem humilhados daquela terra, mas Ló também vê quando ele restaura o altar e quando ele invoca o nome do Senhor. Ló, ele aprende, através da vida de Abraão e Sara, que existe um Deus gracioso. Porque Abraão, por ocasião do seu retorno, ele se movimenta para a terra do início. Você vai ver no versículo 3 e no 4, a seguinte expressão: onde primeiro, que outrora tinha feito. Ele volta e ele nos ensina o seguinte, que é possível um novo começo. Abraão faz a escolha de recomeçar. Nós podemos ter feito escolhas difíceis no passado. E essas escolhas, elas geraram prejuízo
tanto para nós, quanto para os nossos amados. Algumas consequências talvez acompanhem até a gente ainda hoje. Mas com Deus é sempre possível recomeçar. Não há erro tão grande que o Senhor não possa corrigir, não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar. A ordem é que devemos buscar o Senhor. E esse é o nosso segundo ponto. Na sabedoria em meio às escolhas, nós devemos aprender a buscar o Senhor. Versículo 4 vai dizer assim: e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Depois de enfrentar problemas externos, fome, Sarai com o faraó, agora ele enfrenta problemas internos, problemas dentro da família. No desenvolvimento da sua fé, Abrão, mais uma vez, é desafiado na sua fé. A edificação do altar foi a chave da vida espiritual, do triunfo da vida de Abrão. No Egito, quando Abrão temia por sua vida e coloca em dúvida a sua promessa, ele não constrói altares. Mas quando ele reconstrói o altar, isso significa que Abrão volta à fé. Ele volta à terra e ele vai reivindicar a terra por causa da promessa que Deus fez a ele. E Ló está junto, aprendendo com isso. A renovação de sua obediência, que falhara, foi muito importante para a sua vida espiritual. Não uma tentativa de uma retomada, de uma grandiosa visão, mas a prova surgiu na renovação que Abrão faz da sua fé. O modo pelo qual Abrão agiu face à prova é um modelo de discernimento e de bom senso e generosidade. A riqueza que Ló vai alcançar era apenas baseada em rebanhos e tendas. Os animais foram multiplicados, os dois parentes se defrontam com um grande problema que a terra não consegue suportar. E se você olhar para o versículo 6, na primeira parte, vai estar isso marcado, que a terra não conseguiria mais suportar os dois. Aí ele se depara com um problema familiar, e naquele momento ele entende e decide descansar em Deus. Ele não age de forma precipitada, ele evita a contenda. Essa expressão contenda tem 2 vezes no texto. Ele evita a contenda com o sobrinho. Ele chama para conversar, e muita coisa é possível ser resolvido dentro dos nossos lares apenas com uma conversa franca, e Abrão faz isso. E ele pede para que haja essa separação e que de forma generosa ele diz assim: você pode escolher para onde você vai. Teve um momento na minha história que eu estava muito preocupado sobre alguma situação sobre as minhas filhas, e eu conversando com o pastor Levi, ele falou assim para mim: sim, você orientou? Sim. Você ensinou o que é certo? Sim. Agora é a hora de orar. Deixa aí. Há momentos que nós buscamos ao Senhor e começamos a buscar o Senhor e parece que tudo vai bem, mas surgem problemas onde vem para ver como é que nós vamos agir, como vamos proceder. E aí talvez você olhe para a situação e diz assim: não, eu tenho autoridade para decidir. Talvez você ainda seja tentado a agir de forma através de violência física, verbal, mas a melhor escolha é aprender a descansar em Deus. Você escolhe conversar com calma. Melhor ainda, você abre mão dos seus direitos. Você é generoso, acreditando com toda a força que Deus controla a sua vida. Porque nós gostamos muito de dizer que Deus está no controle.
Mas na hora que a nossa vida sai do controle, é que nós demonstramos se nós cremos num Deus que controla todas as coisas. O salmista vai dizer que, como é que é? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós devemos estar com os nossos olhos no local certo. E esse é o meu terceiro ponto. A sabedoria em meio às escolhas é aprender que nem sempre o que agrada os nossos olhos agrada o Senhor. Versículo 10, você vai ver, Ló levantou os olhos e viu. Ele levantou os olhos e viu. No versículo 5, marca que Ló também aumentou as suas posses, e para muitas pessoas hoje, isso é um sinal de bênção, né? Você é abençoado se você tem muitas coisas, mas eu preciso resgatar o que está escrito em um dos símbolos de fé nosso, né? Que diz assim: aqueles que são eficazmente chamados gozam nesta vida da justificação, adoção e santificação, e das diversas bênçãos que acompanham estas graças, ou delas procedem. É a resposta da pergunta 32 do breve catecismo. A verdadeira bênção na vida, quer traga riqueza material ou não, é se encontrar num relacionamento profundo com Deus. Abrão entendeu que Deus era a sua fonte, mas não foi a construção de tendas, não foi a reprodução dos rebanhos, métodos agrícolas, aquisição de terras, que trouxe a bênção para ele. Porque a palavra-chave no texto, tanto do 12 quanto do 13, é bênção. Deus chamou aquele homem para abençoar todas as famílias da terra. O segredo de Abrão era estar perto do Senhor e invocar o seu nome. Ló entendeu errado. Ele pensou que a chave de mais bênçãos era mais terras, independência, conexão com cidades prósperas. Ele procurou o melhor que pôde, mas então só encontrou o que queria. Os nossos olhos, é muito importante isso, os nossos olhos nos enganam. Tem um texto que me chama muita atenção que diz o seguinte: vendo, olha só o texto, vendo a mulher que a árvore era boa, ela viu e se agradou. O maridão viu e se agradou. Depois que os nossos pais, Adão e Eva, comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós começamos a achar que sabemos o que é melhor para nós. E a primeira coisa que eles fizeram foram se esconder um do outro e se esconderam de Deus. Devemos ter muito cuidado com o que agrada os nossos olhos. Geralmente, isso nos leva para distante de Deus. É incrível que mesmo na igreja, eu já participei de atividades que pediram para reduzir o tempo da palavra. Eu já fui num local, ouvi um pastor que eu gosto muito, um pastor conhecido, e pediram para ele pregar menos, porque a banda que estava lá era muito importante. Até em casamentos. Em casamentos, há tempo separado para dança, há tempo separado para foto, para taças, para tudo no mundo. Mas aí diz assim: pastor, o senhor pode pregar só um pouquinho? A gente tem que ter cuidado, porque os nossos olhos se agradam de coisas que nos levam para distante de Deus. E Ló, devagarinho, foi montando as tendas até se aproximar de Sodoma, chegando ao ponto de morar lá. Eu quero concluir com vocês a sabedoria em meio às escolhas, é que os nossos dias são dias maus. João Calvino vai dizer: Deus subjugou o meu coração, tornando-o dócil. A única forma da minha vida, da nossa vida ir bem, é se aproximando do Senhor. Se eu tivesse outro tipo de influência, eu diria assim: você precisa reconstruir o altar na sua vida. Não, você precisa se aproximar de Deus. Você precisa trazer Deus cada vez mais para a sua vida, para a vida da sua casa, com o seu cônjuge. A melhor coisa que você pode fazer pelo seu cônjuge é ser parecido com Cristo.
É pegar e aprender com os erros e não praticar mais. É pegar e, com toda a força, saber que o que agrada os olhos, e olha, tem coisa que agrada os nossos olhos que desagrada muito o coração de Deus. Eu quero convidar você a cantarmos um cântico, depois nós vamos ter uma oração e a bênção.